SARS-CoV-2. Ou seja, o vírus está circulando pelo mundo. No mínimo, desde março do ano passado. Obviamente que é mais do que isso, né? Porque para estar já no esgoto sem é porque dúvida. já estava circulando antes. E aí, como é que agora você vai defender toda essa loucura? Como é que você vai justificar toda a maluquice que está acontecendo, né? De isolamento, de quarentena desses últimos 3 meses? Coisa que o doutor Osmar Terra já tinha explicado aqui ao vivo, num telefonema, né, por áudio, em que ele explicou que quando aparece um novo vírus, quando você tem o famoso paciente zero, né, o primeiro caso registrado, esse vírus está no mínimo há alguns meses circulando anteriormente. Sim. Livremente. Por quê? Porque tem que surgir um médico que desconfie de que há ali um novo vírus. Só que é claro, como a maioria que pega é assintomático, Sim. então ele vai passando. E aí, uma outra porcentagem, que também é uma grande porcentagem, sintomas leves, é gripe. Exatamente. Faz tudo que uma gripe faz. E aí tem uma porcentagem menor que tem sintomas graves. E aí, né, você começa a perceber que tem algo diferente ali, mas é um ou outro que aparece e tal. Isso. E aí, quando primeiro desconfia, não, vamos fazer aqui a sorologia do sangue, né, pra ver. E aí acha lá, um novo vírus. Quando acontece isso, o paciente zero, o vírus já está circulando há muito tempo. Então essa coisa de que um paciente zero, isso é ficção. Ficção, meu ficção amigo. Científica. Eu vou dizer uma coisa, Max. Eu acho que o mundo devia botar a China em isolamento, em quarentena. Sabe? Botar um muro, deixar lá, bem quietinha. Porque do jeito que tá, meu amigo, todo tempo vem alguma pira de lá. Todo tempo. O mundo não merece pagar esse preço. A única coisa que o mundo deve pra China, meu amigo, é o troco. Só isso. Toda hora. Fica comendo com aquelas imundícies lá. Já viu a comida no YouTube? Tu é louco, rapaz. Nem um ET, um extraterrestre ia comer aquilo ali. E se tem alguém novo aqui no canal, né? Eu sempre tenho um pessoalzinho em Mortadela aqui que vem pra fazer bagunça no chat e tal. E tá achando assim, tá vendo? Ó, estou inventando isso aí, ó. Esse site é fake news mesmo. Essa notícia aqui, ó. Coronavírus em esgoto de 5 países. Antes de surto na China, aumenta o mistério sobre a origem do vírus. Mistério. Pois é. Essa notícia é de quem? É do G1. Pois é, e aí? E aí, Mamilocrata? É do G1. Não é só a gente que tá falando isso. A gente falou disso já em março, que esse vírus já tava rolando meses antes de ter o paciente zero, né? E agora aí tá o G1 já. Sabe qual é o grande problema nosso? Que a gente trata os outros da mesma maneira que a gente entende que mereceríamos o mesmo crédito, a boa fé. Então, em cima disso, eles aproveitam e exploram exatamente essa nossa condição de boa fé, de respeito ao outro, e lançam uma matéria como essa, que depois da situação que foi feita pelo Supremo, né, que desorganizou toda a estrutura federativa, esse pessoal não provou absolutamente nada, não foi necessário, inclusive a comunidade científica. Eu quero ver a Fiocruz, que disse que tinha que ter uma espécie de lockdown até 2020. Eu não sei porque é 2020. Perdão, 2022. Não sei que é 2022. Né? Não sei se porque a diretora é petista. É véspera da eleição, enfim, da reeleição no caso. Claro. Então, quer dizer, eu quero essa comunidade científica no STF. Eu quero que o Alexandre de Moraes, né, abra um inquérito para apurar essas opiniões e ver qual é a sustentação científica dessas medidas que foram dadas. Não em cima de opinião de pessoas. Opinião de deputado. Deputado, né? ou qualquer opinião de deputado sobre ou de jornalistas, ou de blogueiros, ou qualquer pessoa livre que, por exemplo, tenha no YouTube a sua manifestação voluntária e de boa fé. Ele não está querendo induzir ninguém. O parlamentar não pode opinar sobre o despacho do ministro. Mas um desgraçado qualquer vem e opina, bota aquele Átila, o irresponsável, que diz que pelo menos 1 milhão de pessoas... Por que não chama? Sabe, ao invés dele ser interrogado, perguntado por que ele alarmou a população daquele jeito, ele foi chamado como amicus curiae, pô. Amigo da corte. Sim, inclusive para adiar a eleição. Inclusive para adiar a eleição. Pelo amor de Deus. Aí Felipe Neto vai ser amigo agora. Amigo da corte que não é corte. Foi chamado para ser consultado Felipe Neto. Ser consultado pela OAB sobre a criminalização das fake news. Sim. Pelo amor de Deus. Sim, mas eu acho o seguinte... Ele é até contra, mas quem é Felipe Neto? Exato.
Sim, mas o que está acontecendo é exatamente isso. Eles promovem e sempre promoveram aqueles do seu próprio círculo. Sempre foi assim, a autopromoção de cada amigo, um falando bem do outro. É assim que acontece. Essa comunidade científica nossa, né, não entende esse silêncio dos infectologistas, né, não entende da própria Associação Médica Brasileira, que já se manifestou em alguns casos, mas não teve nenhum eco. Como não ordenar, por exemplo, um procedimento médico que cada, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Regional Federal poderia ter estabelecido o protocolo de atendimento e dizer, olha só, eu defino sim, a cloroquina é ativa em determinadas situações, sob determinados protocolos. Vai ser quem? Vai ser o judiciário que vai dizer? É o Ministério Público que vai fazer? Por acaso tem algum médico lá dentro? Tem algum pesquisador? Aí criaram um dano econômico avassalador. As nossas potencialidades foram suprimidas. Agora eu vou fazer uma propagandazinha, se você me permitir. Claro. Leiam a revista Terça Livre. É sim, isso aí. Que aí você vai ver qual foi o papel do Rodrigo Maia nessa operação, como ele construiu a vedação do crescimento brasileiro e colocou o Brasil na crise que está hoje, né? Simplesmente travando as pautas, né, econômicas, enfim, e de modificação do Estado brasileiro. Eles gostam dessa maneira, né? Um Estado intervencionista e protetor dos seus interesses, não do interesse público. Não advogam a favor dos interesses públicos. Não existe. Essa conversa de que representa o interesse público não representa. E se o presidente, por exemplo, e sua equipe não tivesse nessa linha, não tem o nível de popularidade que tem. Então isso legitima as ações do presidente, inclusive porque, já repito, elas estão lastreadas num programa de governo que está sendo seguido. E pasmem, é o único presidente ao longo desses 30 anos que cumpriu suas promessas de campanha ou tenta cumprir suas promessas de campanha. E essa máquina emperrada, burocrática e corrupta quer exatamente destruir. Então, é importante, Max, a gente frisar isso porque não estão tratando, e nós não estamos tratando com gente de boa fé. Então não existe combate que não seja frontal contra essa gente, percebendo que eles são figuras que querem destruir o Brasil. Não Exato. Tem jeito. Exato. Não tem jeito. Vocês querem o quê? Quais são os seus aliados? É só olhar. É Lula, é Zé Dirceu, essa gente toda solta, falando qualquer coisa e não estão inibidos. O Zé Dirceu, vou falar aqui, senhor Fux, por que o senhor não toma medida contra ele? Ele disse que o senhor andou quase um ano atrás dele para ser nomeado e que ia absolvê-lo no processo do mensalão. Uhum. O José Dirceu disse isso, está gravado. Então, ministro, por que o senhor não toma uma atitude? Aí o Toffoli, que foi chefe da assessoria jurídica da Casa Civil, tirou a tornozeleira do Zé Dirceu, julgou inclusive o caso. Então, quer dizer, não tem impedimento, impedimento é de foro íntimo. Não, impedimento não é foro íntimo, gente. Impedimento é de quem tem caráter e vergonha. Exatamente. Que pode olhar para a cara dos filhos e perceber o seguinte, há uma censura, né, própria familiar. Não, mas a família é o próprio conjunto das deliberações daquilo que eles festejam contra nós. Meu pai é rico, meu pai é poderoso. Entende? E às vezes tem certas situações que a gente não consegue muito tolerar, porque a injustiça de uma maneira tão grande, a opressão desse Estado é tão imensa diante da população, e que as nossas vozes não podem ser caladas. Esse sistema, por exemplo, de acordo aí, que estão querendo atrás desse 2630, desse PL, a gente pode até mudar de assunto, mas tudo está dentro da mesma configuração de controle. Dentro da mesma configuração de controle. Isso tem que ser derrubado. Se algum deputado disser para mim que quer emendar isso, cara, eu vou fazer propaganda pessoal citando o nome dele. Se quiser me processar, me processe. E se quiser me bater, até prefiro, porque eu adoro dar porrada em babaca. Entendeu? Eu desafio. Porque esses caras só apanhando. Não tem jeito. Como é que um sujeito vai colocar uma matéria que vai contra a própria liberdade, a não ser que ele seja parte desse conluio e dessa organização criminosa que quer submeter o Brasil aos seus interesses particulares, aí sim. Exato. Não Exato. O ministro Salles. Salles, é isso aí. Os interesses particulares não são o ministro Salles. Os ministros Salles são interesses públicos que estão
ali na defesa de um programa de governo votado por 57 milhões de pessoas. E outra coisa, ele disse o quê, Bolsonaro? Vou privatizar, vou fazer a redução do Estado, vou redefinir esse pacto federativo. Eu vou permitir que as coisas sejam novamente colocadas onde as pessoas estão, nos municípios, reduzir a carga tributária, desamarrar essa estrutura, gerar condições de emprego através de facilitação de empregabilidade, reduzindo essa estrutura jurídica ou de proteção ao trabalho, que na verdade só desemprega. Exatamente. E eu queria, o Carlos, mudar um pouquinho de assunto e falar sobre uma questão, né, que a gente tem visto aí, já está rolando já há algum tempo, toda essa questão da regularização ou da censura, né, melhor dizendo, das redes sociais. A gente está vendo aí CPMI das fake news, inquérito das fake news, que é ilegal, inconstitucional, né, o próprio Marco Aurélio de Mello falou, não sou eu só que estou falando, né, já que muita gente só vai acreditar assim, né? Então, vamos lá. E você está vendo essa tentativa agora de responsabilizar os servidores e plataformas por opiniões de pessoas que sejam consideradas discurso de ódio. É aquela coisa. Qual é o critério? O critério é: você desagradou, né, a elite, você desagradou o pessoalzinho da esquerda, que é quem tem aí o comando, então você é discurso de ódio. Acabou. Né? Basicamente é isso. Então o que aconteceu? Tá aqui, a matéria da Revista Oeste. Facebook derruba páginas de direita. A empresa de mídia argumenta que identificou uma rede de fake news. Internautas falam em censura. O Facebook anunciou ontem que desativou uma rede de 88 perfis e páginas de apoio ao presidente Bolsonaro e ao PSL. Segundo a empresa de mídia, foram mapeadas 14 páginas, 35 perfis, um grupo e 38 contas no Instagram. Em síntese, esse conjunto é uma rede que estaria disseminando fake news, né, na internet. Ainda de acordo com o Facebook, as páginas derrubadas no Brasil tinham postagens relacionadas à política e faziam críticas a jornalistas e partidos de oposição. Assim sendo, supostamente disseminando discurso de ódio. Bicho, mas aí é demais. É uma crítica à oposição. Aí tu vai tratar como fake news. Que porra é essa, Que isso, cara? Pois é, exatamente. Que loucura é essa? Exatamente. Quando eu vi o Cajuru, eu tive o desprazer de ver aquele desgraçado falando do adiamento da votação da lei, do PL das fake news, né? Da criminalização, da censura. Ele disse: não, você vê lá, o cabra botou lá uma postagem, não tem perfil identificado, não tem nome, se não o nome dele não tá identificado, é fake news. Eu não sei se eu fico assustado. A burrice é oceânica. Tá entendendo? E são esses cabras que vão votar e estão votando pra aprovar, pra censurar. Eu sei que nós devemos ter muitas ressalvas, tá? Mas até a própria ONU criticou esse PL, pô. Exato. Até a própria ONU. A gente tem que tomar muito cuidado ao fundamentar nossa argumentação com base na ONU. Claro. Porque de repente era alguém lá da ONU que não tá muito por dentro do... E também quando o PDT e o PT acessarem lá, a gente vai ter que aceitar também. Pois é, exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Não, e tem uma coisa, quer dizer... Mas, só pra comentar, perdão. Pelo menos foi algo que veio sem provocação. Não teve provocação. De uma parte. A própria ONU viu e falou: rapaz, macho, isso é cagada. Isso é cagada. Bora se manifestar aqui. Até porque isso aí já viola o Pacto de San José da Costa Rica de imediato. Então, para um organismo internacional eles posicionar a favor disso aí, ele vai ter que violar, vai ter que declarar a legitimidade de algum pacto internacional. E se ele fizer isso, meu amigo, gera uma cagada no mundo jurídico internacional de proporções homéricas. Exatamente. E tem uma coisa, você falou 80 perfis, não foi isso? Mais ou menos, Max? 80 perfis, isso, não. Inclusive, tenho que completando só a informação da notícia, né? Eram 14 páginas, 35 perfis, um grupo, 38 contas. Mas olha só, tinha uma ou mais contas, aqui ele não fala, aproximadamente 880 mil contas seguiam uma ou mais dessas páginas. Cerca de 350 contas ingressaram neste grupo e cerca de 917 mil pessoas seguiram uma ou mais dessas contas do Instagram, né?
Então você veja, eram contas que realmente tinham até um certo engajamento aí, quase 1 milhão de pessoas. Perfeito. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é o princípio do Estado Democrático de Direito? Ô, frase ruim. O direito à defesa. Então, quer dizer, você não teve nem o direito de contra-argumentar uma medida ou você receber uma notificação para se explicar. Você existe. Seu perfil é claro. Então é o seguinte, vamos aqui criar uma forma de te identificar ou se identifique. Não quer se expor, mas pelo menos tem o número de registro. Exatamente, eu estou cadastrado internamente no sistema. Não, simplesmente eles vão banindo as contas. Então, e classifica de maneira genérica como fake news. Agora, sobre supostas. Como pode ser fake news? Eu não sei, eu não vi quais são as matérias. O que tá ali que é 100% fake news? E eu digo pra você, Carlos, deve ser 100% verdade tudo que tá lá. Sim, eu não tenho também dúvida quanto a isso. Agora, o que eu tô falando é o seguinte, é que eles estabelecem as suas próprias regras, né? Então, na verdade, é uma operação enganosa de você atrair uma rede mundial de comunicação. Sim. E de que você vai ter ali, né, um tratamento livre, né, de opinião. É um instrumento comercial, porque ele coleta dados, vê perfis das pessoas, então em cima disso anunciam produtos tais e quais dentro daquele perfil daquele usuário. Perfeito? Agora simplesmente liquidam as contas sem nenhuma explicação, sem nenhum direito. Exato. Então, e falam, sinceramente, que isso é em nome de uma liberdade. Bicho, é complicado. De quem é aquela frase? Eu esqueci o nome assim, você que tá em casa, lembre, toda vez que você toda vez que você opta por ceder abrir mão de parte da sua liberdade em nome de um pouco de segurança, você merece ficar sem os dois. E é o que acontece. Você fica sem segurança e sem liberdade. Isso aí. Porque quando você outorga ao Estado o direito dele dizer assim, não, boy, você não pode falar mais disso, não. Não faz isso aqui, não. Ah, vai pro inferno, boy. Eu falo o que eu quiser. Nos Estados Unidos, o negócio é tão louco, que tem marcha dos nazis, velho. Tem partido dos alcoólatras. Até tem o NAMBLA. Pera, sabe o que é o NAMBLA? Não. É uma associação pra pedofilia. Nossa. Tem o NAMBLA. Os caras têm direito de fazer a merda e galgar, pedir o que eles almejam, lutar pelo que eles almejam. Tudo bem que se eles extrapolarem determinados limites, são responsabilizados. Exato. Mas você não tem o direito de chegar e extinguir os caras. Tá entendendo? Claro que com algumas limitações aqui dentro da nossa moral, nossa estrutura de moral, uma e outra coisa não vão se adequar. Sim, e assim, a liberdade de fala, né, é uma coisa muito diferente do que a ação. Sim. Né? Então, lá o que nos você Estados Unidos... deseja, você não pode te reprimir o que você Exato. deseja. Ou você falar no sentido de instigar alguma coisa, algum comportamento lá. Exato. Lá nos Estados Unidos tem isso muito claro, né? Essa liberdade de fala, né? De você falar aquilo que você pensa. Agora, também, né, tem uma outra coisa. Existe naturalmente um certo controle por parte de quem te escuta. Sim. Se você chegar na internet e começar a falar a favor da pedofilia, a galera vai dar um follow rapidinho. Pois vai te apedrejar, cara. Pra cacete. Vai te apedrejar. Apedreja e bloqueia, acabou. E é muito possível até, né, num ambiente assim de comunidades e em lugares assim, você até sofrer violência física mesmo. Sim, com certeza. Né? E aí? E aí? Então, quer dizer, existe por parte também do interlocutor, né, um certo filtro. Claro. E aí é que está a grandeza da liberdade de expressão, né? Porque você fala, mas é claro, qual é a reação do outro que te escuta? Isso você não controla. Mas exatamente, aí que tá a beleza do debate. Aí é que tá a beleza do debate. O cabra vem e diz, não, pedofilia é uma doença, não sei o que, não tem que ser preso não. Eu falo, não, boy, não, é meu direito de contrariar. É isso aí. E você tem o direito de rebater e pronto. Agora, porque você imagina se alguns assuntos fossem impedidos de serem falados, não ia ter debate. Exato. Não ia ter debate. E aí, quem que faz o critério, e essa que tá a grande questão em toda essa história, quem que diz o critério daquilo que pode ou não ser falado?
Exatamente. Porque essa pessoa que fazia o critério, ela domina o país inteiro. Aí você quer saber qual vai ser o problema maior? A porcaria da lei com expressões abertas que vão permitir a subjetividade de cada um interpretador, cada juizinho de primeiro grau. Exato. Não desmerecendo a categoria, pelo amor de Deus. Sim, mas cada juiz de primeiro grau. Porque o juiz de primeiro grau, ele não é menos importante ou menos qualificado que o desembargador. Não. Sim. Mas cada um, eu de primeiro grau, que é a maior número. Você já imaginou? O cabra ele tem uma inclinação, sei lá. Vamos dizer que ele simpatiza com a ideia nazi, né? Ele vai dizer que não, que tá tudo do peru, tudo maravilhoso. Exato. E depois? Não, e depois? Acho que até pior. Sabe o que acontece? Ele vai ficar nu, despachando sentenciando. Ele vai olhar, vamos chamar os grandes doutrinadores. Sim! E aí vai começar... É exatamente o grupo do Supremo. Ó, senhor. Que simplesmente não, mas peraí, se o ministro do Supremo diz isso, eu também tenho o direito de falar o que eu quiser aqui embaixo. Se você quiser, Max, paga um advogado para reformar a minha decisão, recorre dela. Exato. Entendeu? É o que vai acontecer. Exatamente. Quer dizer, vai ser o seguinte, o ditado já é antigo, né? Que fala cabeça de juiz, poxa, cada um sai alguma coisa lá diferente, enfim. Você não tem como prever, não é? Não fala assim de uma maneira geral? Perfeito. Né? Agora, então, tá consolidado esse entendimento. Sim. É pessoal, é simplesmente inquestionável e acabou. O sujeito vai lá e recorre, vai sobrar só isso. Agora, o grande problema que eu vejo não é só a questão genérica da lei. É que já se incorporou, né, para o entendimento de uma maneira geral, quer seja do acusador ou quer seja daquele que julga, esse negócio de palavras de ódio, comportamento. O que é comportamento de ódio? Eu queria entender o que é comportamento de ódio que essas pessoas fazem, críticas contundentes, né, contra sistemas que estão destruindo a economia, estão destruindo a liberdade. Isso não é discurso de ódio. Palavra de ódio. No mínimo é uma revolta interior digna, sustentada legítima, em valores morais importantes. Nós, por exemplo, defendemos os nossos princípios aqui de ordem cristã. Exato. E nós não podemos renunciar a isso, porque é uma profissão de fé. Então, quer dizer, não tem como renunciar àquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. E a maioria do povo brasileiro é cristão. Então você não pode entrar, por exemplo, com as estruturas políticas, né, administrativas, que irão destruir essa cultura desse povo, reinterpretar até mesmo a Constituição, que tem fundamentos e proteções adequadas nessa linha de ordem moral, que foram violadas pelo Supremo Tribunal Federal em algumas interpretações, inclusive aquelas que são claras, aquelas que não permitem interpretação, elas já estão expressas. Até essa que o Mauro fala muito bem, de leis mais genéricas, etc., que geram uma certa abertura para interpretações. Existem outras que são extremamente restritivas no entendimento e que não cabe interpretação do juiz, cabe simplesmente ele dizer o que está no corpo do entendimento da lei. E nem se trata de espírito, né? Tipo, o espírito da lei, o constituinte naquela época, você olhando os anais da casa, a defesa, quando se colocou tal artigo ou tal defesa, enfim, na Constituição, tinha aquele espírito. O cara pode estudar isso e dar uma olhadinha lá nos anais. Não é nem isso, mas tem outras que estão assim, claro. Ó. É tipo assim, vou dar um exemplo claro. União estável entre homem e mulher. Ponto. Uhum. Aí o sujeito vai lá no Supremo e julga que é entre pessoas. Aí dá união estável pra todo mundo. Mas é justamente por quê? Por quê? Porque sempre a maldita interpretação, te perguntar o que é uma cadeira, tu vai ter uma concepção, vou ter outra. Sempre a subjetividade, ela vai ainda que seja um negócio total e completamente, absolutamente aberto, fechado a interpretação, o problema não tá na lei. Sim. O problema tá aqui. Se o boy decidir interpretar que é uma porcaria genérica, pra ver como a lei penal do Brasil é tão retardada mental, se liga aí. Se você furtar o som de um carro e for prego, você quebrou a janela, pra furtar, tá saindo. É melhor você dizer que queria roubar o carro, furtar o carro. Por quê? Porque se você queria roubar o carro, a janela é parte integrante, você danificou o bem e ia levar o bem. Se você queria furtar o som,
você danificou, então é rompimento de obstáculo, qualifica o furto. Então a pena é menor se você quiser roubar o carro, furtar o carro, do que eu tocar a fita, o diabo do CD lá, o negócio lá. A loucura é tão incongruente que não dá pra aceitar. Você pega, vai pra uma audiência de custódia solto e o policial repreendido. É isso aí. Você vê, o cara só admoestação verbal. O sujeito queria roubar o carro, pô. Só. Não, e essa coisa... Aí um a 4 anos pega 2 sursi. É isso aí. Suspensão condicional do processo. Não tem nem processo, sai com o mamilo todo duro. E quando faz a questão do Ministério Público, como é que chama? Aquela troca da pena, como é que chama? Essa já é a terciária. Você tem a sursi. O nome. A suspensão condicional do processo, quando é pequeno processo ofensivo. Isso. Depois você tem a transação penal. A transação penal, transação penal. Gênero. Aí você vai fazer a substituição da pena. O cara pegou e tal. Na primeira modalidade, você não é nem processado. Suspende o processo, a sursi, né? Você suspende o processo. Acerta ali ou trabalho na comunidade, cesta básica, alguma coisa. Depois você vai ter a substituição condicional da pena. E depois, caso dependendo do crime, você ainda pode ter a pena alternativa no terceiro processo. Ou seja, meu amigo, pague pra cadeia, o cabra tem que ser um desgraçado. Ou então fala mal do Alexandre de Moraes. Exatamente. Que aí você vai rapidinho. Parece com um peru, né? Você vai rapidinho. Aí ele quer o quê? Que a gente faça fake news. Ele parece uma piroca, eu vou fazer o quê? Vou chamar de quê? Vou dizer que ele é bonito? Não é. Vou chamar veiuda. Mas essa coisa da união estável, eu me lembro, né? Que um dos votos falava assim, né? Na Constituição tá falando união estável é entre homem e mulher. Mas não diz apenas. Eu falei, poxa, tu imagina... Interpretação extensiva, aí. Não, pois é, tu imagina se tudo que tiver na Constituição... Isso. Tiver dito assim, mas aqui não diz apenas, então você pode interpretar o oposto do que está escrito. Então vamos lá, tá porque escrito não tá inviolabilidade tá escrito lá, inviolabilidade no artigo 5º, inviolabilidade da vida humana. Perfeito? Então, quer mas não diz independentemente apenas, de natureza, condição, etc. Mas não diz apenas da vida humana, então deve estar a inviolabilidade da vou contar pra vocês aqui. Olha só. Não, inviolabilidade da vida humana, então é o seguinte, inviolabilidade deixou de ser violável. É uma palavra que serve para alguns momentos que ela é violável ou não é violável. Então, a questão do aborto, por exemplo. Então, como é que o cara pode chegar e dizer que a vida é... até 3 meses a gente pode fazer aborto. Mas tá escrito lá, a vida humana começa na concepção. Tem uma corrente ideológica dentro do direito que é perturbador. Eu esqueci o nome dela, algo com primatas. Eu esqueci agora o nome da corrente. A loucura é tão grande que ela quer atribuir a grandes primatas direitos de um ser humano. Por quê? Porque grandes primatas como o bonobo, o gibão, o gorila, eles têm sentimento materno, boy. Tem uns mamilozinhos, dão de babá macaco, tá ligado? Aí, boy, não dá. Tu já pensaste nesse negócio? É sério isso? Cai em prova de concurso, magia. É sério, se você não souber, você toma no rabo. Não tem jeito. Já pensou tu atribuir direito humano pra macaco? Pelo amor de Deus. Eu quero ver evoluir, virar humano. Eu tô esperando até agora Darwin se manifestar. Esperando até agora. Tem milênio aí, centenas de anos, ainda não virou um aí. Não, intermediáriozinho, sabe? Pois é, não, mas até mesmo se você aceitar a teoria da evolução como eles pensam, né? Nem na teoria da evolução, nem na teoria da evolução se afirma isso. Sem ler a última frase? Pois é. Né? De Darwin? É verdade. Mas é um outro debate. A teoria da evolução de hoje não tem nada a ver com a teoria de Darwin. Nada a ver. É uma porcaria totalmente diferente. É uma reformulação. E continua sendo reformulada constantemente. Por quê? Porque sempre há buracos nesse negócio. Cara, uma vez eu tenho um amigo meu, ele tava sacaneou comigo. Eu tava brincando, conversando, ele falou assim, tá, ele acredita na cobra falante. Pra mim, né? Eu falei, sim, por favor, eu prefiro. Faz muito mais sentido acreditar que um organismo unicelular resolveu criar consciência, vida, aí cansou da água, foi pra terra, ganhou perna, virou um lagarto, depois um jacaré, virou um macaco, e estamos aqui. Faz muito mais sentido. E virou um não sei o quê, porque o tal do elo perdido. O tal do elo perdido. Que daí ramificou pra macaco e pra homem. Porque um macaco, ele é tão evoluído quanto nós. Tem 2 cromossomos a mais. Então, na verdade, a gente não veio do macaco, né? A gente veio de um ancestral comum, que você nunca encontra esse ancestral comum.
E posso prever? Nunca nem vai encontrar. Não vai. Porque não existe. Mas que é mentira, rapaz. Tem Porque dois cromossomos a mais, o macaco. É doido, é. Rapaz, a obra de Deus é perfeita. Isso aí. Pois Não é. tem história não. Pessoal, a gente já passou aqui de 1 hora de live, ainda tinha mais coisas sobre esse tema, mas fica aí No próximo bloco, Alan dos Santos, sem camisa, só no ódio, boy. Se liga no movimento. A gente vai bater 120 mil assim, Fácil, 2 milhões. No dia que o Terça Livre, com a promessa, no dia que o Terça Livre bater 2 milhões de inscritos, eu forço o Alan vir. Sem camisa só. E aí, Max vai vestir uma luva, vou pegar um esfregão, a gente vai espalhar ódio nele. 2 milhões. Deus me livre. Deus me livre. Não Sacrifício pelo canal. Não me põe nisso aí, não. Não, senhor. Tu arremessa o ódio, então, não de ganho assim. pra isso, não. Não, mas tu já... Tá no contrato isso aí, não. Tá no contrato, ela falou que tá no contrato, ele já topou, então. Viu Não, só? não. Ódiozinho... Só arremessa o ódio. Termina logo isso aqui, que vai ser pior. Daqui a pouco vai piorar. Vai. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente. Um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da noite, agora mais comportados, né, mano? Sim. Que esse jornal sério, né? O Max sempre briga comigo. Sem camisa? Não. Ainda não. Nem começa. 2 milhões, nem começa. Né? E o jornalista Alan dos Santos está aqui na bancada com a gente. Boa noite, Alan. Boa noite, Max. Boa noite, Mauro. Tá mais comportadinho aí? Parou com essa porra de camisa de olhos? Tu topou bem ali em pé. Não é doido, foi ao vivo. Vocês querem Alan dos Santos? Hashtag Alan só no ódio. Não, por favor. Pauta, por favor. Vamos parar de falar disso. Eu quero pauta e eu quero a minha folha lá, por favor. Olha só, deixa eu só terminar aquela notícia, porque tem um detalhe interessante, né? Dessas contas que o Facebook derrubou, né, o deputado Roberto Jefferson falou o seguinte: o Facebook derrubou hoje contas, páginas e grupos que diz ser ligados a funcionários dos gabinetes de Bolsonaro, de seus filhos e de seus aliados. Ok. E as redes que divulgam ódio contra Bolsonaro? Pois é. E aí? Como é que é? Né? Só é um peso. E os perfis que pedem a morte do presidente? E ele falou em live isso hoje. Pois é. O ódio do bem está liberado? É inclusive um tweet dele, né? Então, é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Você põe lá páginas que põem a pessoa com a cabeça do Bolsonaro decapitada na mão,
Aí isso pode. Ele falou, mostrou o print, mostrou tudo direitinho. Presidente, só tem uma reclamação. O senhor mandou o pessoal pro Pingo não existe. Eu tome vergonha, presidente. Mande pro Terça Livre. Pelo amor de Deus. E aqui, ó. E aí, complementando essa notícia, né? É claro que a oposição não vai perder tempo. A oposição pede ao STF afastamento de assessor ligado ao gabinete do ódio, né? Porque agora, com esse negócio do Facebook, eles vão querer justificar toda aquela narrativa da CPMI, das fake news, inquérito das fake news, para chegar aonde? No TSE. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues do Rede, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determine o afastamento de Tércio Arnaldo Thomas, assessor do presidente Jair Bolsonaro, identificado em investigação do Facebook sobre o uso irregular, né, irregular nesse sentido, desse discurso de ódio que eles falam, das páginas na rede social. No pedido, Randolfo requer ainda que Moraes ordene a quebra dos sigilos telemáticos e bancários de pessoas ligadas aos fatos identificados pela investigação do Facebook, bem como peça o compartilhamento dos dados, obtidos pela rede social. Né? Então, Randolfo Rodrigues não perdeu tempo, né? Já está correndo atrás, pois é. E, além disso, complementando ainda no mesmo assunto, o canal do Bernardo Kister perdeu a monetização, né? Sim, o canal do Bernardo Kister perdeu a monetização. Teve 2 vídeos em que ele falava sobre o STF excluídos, parece que não devolveram, né? Então, ou seja, a qualquer momento, como o Alan sempre alerta aqui, né? A qualquer momento, o canal dele pode ser banido do YouTube. É um caminho natural, né? Os nossos canais. Né? Pois é. Os nossos canais. Tá, vamos lá. Na cabeça de muita gente, a luta política ela iria ter um êxito eleitoral que se refletiria numa mudança de gestão no executivo e que o número expressivo de deputados de direita faria alguma diferença no legislativo e que o judiciário iria seguir a lei e nós iríamos subir num unicórnio, caminhar nos Alpes, sem camisa, cavalgar nos Alpes com unicórnio, com a musiquinha dos ursinhos carinhosos no fundo, né? Quem é seguidor antigo do Terça Livre sabe muito bem que a história é um pouco diferente, que nós, com muito sacrifício, talvez conseguiríamos colocar o presidente, o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro na presidência, que o narcotráfico não ia gostar nem um pouco disso, que a fonte ia secar. Eu anunciei no ano passado ainda, e com os próprios dados que nos foram fornecidos, porque você não tem como fazer análise sem dados, né? Com os dados fornecidos pelo próprio Partido Comunista Chinês de conluio, porque essa é a palavra, com o PDT, a China entraria com tudo no Brasil para poder ser a nova mantenedora do Exército Vermelho na América Latina. Ou seja, que a China seria a fonte de providência financeira para todas as ações que não apenas o narcotráfico faria, né? Para todas as ações dos partidos comunistas na América Latina. Óbvio, achávamos ainda que o Sérgio Moro iria cumprir um papel importante, colocando esses bandidos na cadeia, dando maior liberdade aos CACs, dando maior liberdade a todas as pessoas, na verdade, que quisessem alcançar aí a possibilidade de poder defender-se e defender os seus com a arma de fogo, né? Defender a sua casa, o seu lar, a sua fazenda. A gente sabia muito bem que a coisa ficaria muito agressiva. É óbvio que estava um pouco longe do horizonte de todos nós que um único ministro da Suprema Corte chegaria ao ponto de rasgar todo resquício de legalidade que ainda havia no Brasil e usaria uma polícia, usaria de poder policial de um modo fascista e colocaria na cadeia jornalistas e ativistas, tendo o Bolsonaro poder de presidente,
sabendo que a Polícia Federal está a serviço do presidente, né? Está a serviço não, perdão. Está na jurisdição não, em obediência ao presidente. Está sob o comando do presidente da República. Sobretudo porque, como presidente, ele é o chefe maior das Forças Armadas. A verdade foi muito cruel. Ela nos trouxe o cenário onde o presidente Bolsonaro, ouvindo pessoas sábias como Ramos, André Mendonça, Jorge. Não, Jorge não. Jorge. Ah, sim. Esse eu conheço. Mourão e companhia iria começar expurgando os conservadores. O processo de expurgo começou no STF e terminou no Palácio Planalto. Né? Então o STF começa a expurgar os conservadores dentro do governo e o Palácio do Planalto faz a mesma fritura. Por que ficaria muito vergonhoso começar... vai ter que fechar aí, hein? Bruno, peraí pessoal, rapidinho. Por que o processo ficaria muito feio iniciar na militância e dar continuidade a esse processo internamente? Porque ficou feio. Salles e Ernesto seriam limados do governo. Ernesto eu não sei se ainda permanecerá até o fim. Mas por que ficou feio? Né? Não bastou limar a Sara, Oswaldo Eustáquio e todos os outros que tiveram suas casas invadidas. Então ficou feio demais esse processo, então vamos parar por aqui. Porque do contrário, se a militância não tivesse batido também na fritura de Guedes, Ernesto e Salles, isso iria continuar. Então, sobrou pro pobre coitado do Arnold Tomás. Eu não sei nem pronunciar o nome dele. Perguntaram se eu conhecia. Conheço como todas as pessoas que eu sei que trabalham ali no Palácio Planalto e tal. Não tenho intimidade, nunca fui na casa dele, ele nunca veio na minha. Mas a fritura continua. Onde não se fará muito barulho. Então, essa fritura, ela pode ter um agente que não é o Ramos. Mas o Ramos, ele faz aquele papel de... Como é que é o nome daquele negócio que fica na fogueira, assim? Levando o ar pra fogueira. Sim, como é que... Ficou difícil, me faltou o nome, mas é o que alimenta o fogo, né? Sim. Um negócio que sopra, Não, é um negócio que você aperta, assim. Pois que sopra. Esqueci o nome também. Eu não sei o nome. Então, eu não sei, o agente da fritura pode não ser o comando maluco. Mas quem joga gás para manter o fogo aceso são os militares. Não todos. Esses aí que estão no Palácio do Planalto queimando tudo. E alguns servem como catalisadores também, né? Sim. É isso que eu ia falar, é catalisador, né? No mínimo é um catalisador, né? Porque ainda é um resquício do conservadorismo dentro do governo. Alguma coisa será feita? Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Nada. O pessoal no chat tá botando aqui, ó. Fole. Fole. Obrigado. Fole. Alguma coisa será feita? Eu tenho uma péssima notícia. Nada será feito. Nada será feito e, de certo modo, eu, no lugar do presidente Bolsonaro, faria a mesma coisa. Idem. Já falei isso várias vezes, falei isso na Super Live, falei isso conversando com as pessoas. O conservadorismo já está proibido no Brasil. Em breve será por lei também. E óbvio, como quem está querendo proibir o conservadorismo e está agindo, vai fazer mais erros. Então cabe ao Bolsonaro esperar que esses erros cada vez mais fiquem evidentes até que ele possa fazer alguma coisa. Essa é a péssima notícia que eu tenho para dar. A boa é que não existe noite que dure para sempre. E é necessário compreender o que está nesse texto aqui, que eu quero ler para vocês, de 2009, do professor Olavo de Carvalho. Consegue colocar na tela aí pra gente? O início do texto é o professor Olavo de Carvalho comentando que ele vai falar de algumas ideias de um colunista da Folha chamado Contargo Caligares, mas não vem ao caso, não diz muito. E eu vou ler o texto aqui para vocês.
Peraí, pessoal. Ele vai resolver esse probleminha do áudio aqui. Tira do screen capture ali. Aí. Antes de eu começar esse texto aqui, eu só vou pedir para vocês o seguinte. Preste muita atenção nesse texto. Então, para tudo que você está fazendo. Para tudo. E preste atenção nesse texto. É fundamental. Um dos elementos básicos da educação é o aprendizado de comportamentos verbais que nos identifiquem com os grupos sociais cuja aprovação necessitamos. É todo um processo complexo e trabalhoso de mimetização de sentimentos, hábitos, cacoetes, preconceitos e manias que nos libertam do angustiante isolamento corporal a que nos condenou a natureza das coisas e nos dão a impressão de que somos alguém, pelo menos aos olhos dos outros, dos quais assim obtemos uma reconfortante confirmação da nossa existência e até, nos casos mais felizes, da nossa importância. Completado esse treinamento, alguns indivíduos passam à etapa seguinte, que é a aquisição da alta cultura. Aí já não se trata mais de obter a aprovação dos nossos contemporâneos, mas de dialogar com os grandes homens de outros tempos e lugares, que não nos julgam pela nossa subserviência a um meio social determinado, e sim pela nossa fidelidade a valores e critérios que não são de nenhuma época, constituindo antes a condição da possibilidade de um salto entre as épocas. Esse aprendizado vai fatalmente na direção oposta à do anterior. Quando você não busca a aprovação de qualquer meio social presente, mas de Aristóteles, de Dante, de Santo Tomás, de Shakespeare e de Leibniz, você sabe que dela não resultará provavelmente nenhum benefício exterior, mas apenas a aquisição daquela consistência íntima, daquela sinceridade profunda, que lhe permitirá ser de fato alguém, não aos olhos dos outros, mas da comunidade supratemporal do conhecimento. Ainda que é o preço de tornar-se relativamente incompreensível aos contemporâneos. A partir desse momento, você está habilitado a dizer como Dom Quixote: "Eu sei quem sou", e a opinião dos circunstantes não pode afetar em nada aquilo que você aprendeu mediante vivência espiritual direta, solitária, sem mais testemunha ou interlocutor, além da comunidade dos sábios mortos. Quando Santo Tomás de Aquino recomendava: "Tem sempre diante de ti o olhar dos mestres", ele sabia o quanto a integração da alma no diálogo supratemporal pode custar em solidão de espírito. Mas também sabia que essa solidão é o único terreno onde germina o desejo de conhecer a Deus. A não ser, é claro, que o próprio Deus decida falar com você por outros meios. A sanidade de qualquer grupamento humano, um país, por exemplo, depende de que nele exista um número suficiente de pessoas dedicadas a este segundo aprendizado. É só por meio delas que a conversação contemporânea adquire um lugar e um sentido no quadro do universalmente humano, em vez de esfarelar-se numa infinidade de picuinhas que só parecem importantes na razão inversa da escala de tempo histórico em que são medidas. Como a alta cultura desapareceu no Brasil, o uso da linguagem nos debates públicos limita-se hoje aos fins do primeiro aprendizado.
As pessoas não falam ou escrevem para exprimir em palavras alguma experiência interior autêntica, mas para sentir que acertaram no tom e no estilo da plateia, cuja aprovação anseio para reforçar sua vacilante identidade pessoal com a chancela de um grupo de referência. Daí, a necessidade constante, obsessiva, de ostentar bons sentimentos, entendidos como tais os sentimentos aprovados pelo grupo, em que podem, de certo, parecer desprezíveis ou abomináveis a outros grupos. Com o grupo dominante na mídia e nas universidades, hoje em dia, é esquerdista e politicamente correto, o chamado debate nacional é apenas um torneio para decidir quem personifica melhor o amor sem fim às minorias, oficialmente aprovados como tais, e o total desprezo pelas demais minorias. Por exemplo, os evangélicos ou os católicos tradicionalistas. Os judeus são caso espinhosamente ambíguo, obrigando as inteligências iluminadas aos contorcionismos verbais mais engenhosos para conciliar o respeito sacrossanto aos judeus mortos com o ódio visceral aos judeus vivos. Quando num desvareio de independência pessoal, o sujeito se horroriza ante algum excesso do politicamente correto e escreve 2 ou 3 palavras para criticá-lo, toma as mais extremas precauções para mostrar que só o faz no puro interesse dos próprios grupos visados, reintegrando, portanto, dialeticamente o momento de infidelidade aparente no fundo imutável da fidelidade essencial. Essas demonstrações de divergência, as mais extremas que o padrão nacional comporta hoje em dia, chegam até a ser aplaudidas como provas de originalidade, excelência intelectual e coragem quase suicida. O indivíduo capaz desses controladíssimos rompantes torna-se, no padrão geral vigente, a personificação mais próxima do que seria, em condições normais, o representante da alta cultura. É isso o que, no Brasil de hoje, se chama de formador de opinião. Um adolescente em busca de integração social, esforçando-se para imitar a linguagem e os modos de um grupo de referência, no máximo, fingindo às vezes um pouco de discordância para poder ser aprovado, não como um membro qualquer entre os outros, mas como um intelectual, talvez até como um pensador. Olavo de Carvalho. O professor escreveu esse texto em 2009, mostrando a decadência da formação intelectual brasileira. E lendo isso, e vendo o que se debate na CNN, o que se debate na Jovem Pan, o que se debate na Rádio Gaúcha, o que se debate na Globo, você lembra ali o que ele fala das infinitudes, das infinitas picuinhas, né? Você abre o jornal hoje, não sei o que lá, se é Bolsonaro poder não falar do Queiroz. Não sei o que lá é pro não falar do Flávio. Não sei o que lá é sobre o rapaz que trabalha com o presidente Bolsonaro e tinha uma página no Facebook. É óbvio que num país tão mesquinho quanto o nosso, como o nosso, ter uma página de Facebook é uma agressividade ao Estado Democrático de Direito e desestabiliza por completa harmonia entre os poderes. Quando, na verdade, o mais virtuoso seria coordenar um grupo armado como o MST. A coisa mais sacrossanta na democracia brasileira de hoje é você ter como meta de vida o cálculo de quantas propriedades privadas você invadiu na área rural e na área urbana. E se você tiver muito êxito, você será um grandiosíssimo líder onde até a candidatura à presidência você pode chegar.
como é o caso do Boulos. Agora, se sem fazer tudo isso, invasão de propriedade privada, reunião de militância armada, você ousar ter uma página de Facebook, um canal no YouTube para falar de livros, então você precisa ser dizimado não apenas fora do governo, mas do governo também. É isso que está acontecendo hoje. Nós precisamos urgentemente reconhecer quem são os verdadeiros intelectuais no Brasil. O nome dos grandes intelectuais precisa ser repetido ad nauseam em todos os canais de YouTube, postagens de Twitter, postagens de Facebook. Então, nomes como Rodrigo Gurgel, que quando falecer, nós iremos chorar, nós ficaremos aos prantos, falando, eu gostaria de ter conhecido esse homem, que está vivo, não pode deixar de ser repetido. Alan, mas é literatura, não é política. Quem falar isso, pede para sumir da sua frente, porque essa pessoa não tem nada a acrescentar na tua vida. Nada. Quem não entender a grandiosidade de um mestre em literatura, está atrasando a tua vida. Não serve nem para limpar a tua bunda. É urgente que nós saibamos quem são os gigantes desse país. Para parar de ir atrás de adolescentes em busca de integração social, esforçando-se para imitar a linguagem e os modos de um grupo de referência. Urgente! Quando eu falo que o conservadorismo está sendo expurgado do governo, não é para pressionar o presidente Bolsonaro. Eu já falei e repito, no lugar dele eu não estaria fazendo outra coisa, se não ficar quieto como ele está fazendo. Porque quem está errando vai errar mais. Agora, a direita precisa entender que o sol está se pondo. O verão está acabando. E ir para o lugar certo. O que você faz quando o sol está se pondo? Você fica na praia deitado curtindo o sol? Não! O que acontece com um povo quando mora num lugar hostil e o inverno está chegando? Guarda gordura, guarda carne, guarda lenha e aguenta. Nós precisamos nos reunir em torno dos gigantes desse país. O professor Olavo de Carvalho é um deles. Rodrigo Gurgel é outro. É difícil citar mais do que dois. Tamanho buraco que nós estamos. Porque existem grandes homens no país, mas todos eles com uma especialidade. Desculpa, mas grandes homens não têm a sua grandiosidade marcada por algo específico. Grandes homens são marcados pela sua personalidade, pela profundidade daquilo que sai da boca deles. Não são grandes mestres do direito, grandes mestres da medicina, grandes mestres da política, que são chamados grandes homens. Grandes homens são aqueles que, como ele disse ali no texto, na solidão da alma, dialogam com a sua própria consciência sem plateia. Urge que a direita brasileira tenha liderança assim, na política, na cultura, na comunicação. E eles existem. Mas é necessário abandonarmos as crianças e começarmos a ouvir os adultos. Não é hora de ler thread no Twitter. Não é hora
de ver qual é o meme que mais será compartilhado. Não é hora de ver qual é o canal que tem mais seguidores e likes. É hora de entendermos que não se luta contra narcotraficantes, criminosos, assassinos, com sorriso e coisinhas engraçadas. Não se convence generais a honrarem a farda com likes. Não se convence médicos a terem coragem de falar da cloroquina com alcance. É com profundidade de alma. Hoje os nossos médicos estão covardes, os nossos juristas estão calados, os nossos professores estão amedrontados, os nossos militantes estão receosos. Os nossos apresentadores estão sendo demitidos. Os membros do governo que cumprem a agenda que elegeu o presidente estão sendo expurgados. O que vocês acham que está acontecendo? Eu repito. É extremamente necessário nós amadurecermos a direita. E não se amadurece sem literatura, sem livro. É ali que nós somos fortes. Foi ali que nós nascemos. Foi no diálogo com os grandes homens, vivos e mortos, que deixaram o testamento de suas palavras marcadas num texto. É ali que nós encontraremos a solução dos nossos problemas, é ali que nós encontraremos a força para entender os problemas e passar por esses problemas como mais um. E não pararmos, não retrocedermos. É isso. Isso aí. Fica até difícil da gente falar depois disso. Pois é, né? O mamilo fica duro. Ele falta ficar doido. Palavras... Qual é o assunto agora? Palavras fortes. Fortes e que nos fazem refletir, né? Que nos fazem pensar aí. Não, sem dúvida. Mas ainda, antes de chegar na questão do Toffoli, eu queria comentar mais um detalhe sobre essa questão das leis, desse controle da internet. A gente está se aproximando de um mundo novo, né? E aí com toda a referência possível ao admirável mundo novo, né? Dentro da internet. É um controle como nunca foi visto antes, tá? E um sintoma para mim disso que eu tô falando agora é essa notícia aqui. Policiais civis de São Paulo não poderão se identificar como membros da instituição nas redes sociais. Isso aqui vai começar a acontecer em tudo. Vai ser só na Polícia Civil de São Paulo, não. Vai ser em todos os órgãos. Tá? O laboratório já está criado. Época de campanha, não se espante se eles começarem a derrubar contas e perfis, até de gente bloquear comum, o WhatsApp, tá? Porque falou sobre política, porque falou de algum candidato. Então tá aqui, ó, uma portaria da Delegacia Geral de Polícia da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determina que policiais civis não poderão mais identificar-se como membros da instituição nas redes sociais. De acordo com a fonte, a publicação deve acontecer ainda essa semana. Eu acho que já aconteceu, porque essa notícia aqui ela é anterior. E entra em vigor em seguida. As instruções da portaria proíbem o uso do nome da Polícia Civil, mesmo que por sigla, o brasão da instituição, o uso de e-mail institucional ou qualquer outra informação que induza o internauta a crer que se trata de um perfil funcional. O artigo 4º da portaria limita também a manifestação de opiniões pessoais e o contato com pessoas que sabe ou deveria saber estejam envolvidas em atividades criminosas, né?
Então, logo, isso aqui abre, por exemplo, os jornalistas perseguidos nos inquéritos do Supremo. Sim. Eles não vão poder contactar as pessoas. É esse tipo de controle que a gente está falando. Só que a Polícia Civil do Estado de São Paulo vai acontecer em todos os órgãos. Lembra muito aquele filme chamado Equilibrium. Equilíbrio, exatamente. Né? Lembra demais. Onde você é cerceado, é retirada a possibilidade de você ter sentimentos. Você toma uma injeção, é totalmente monitorado. Não Também tem um livros, juiz do não tem futuro. literatura. Não tem literatura, Né? é proibido. Os livros Inclusive, esse são negócio, o destruídos. Alan falou até engraçado, sobre canais que falam sobre livros estão sendo banidos. Né? Como, Olha se só, queimados não sabia. como se queimados fossem. E isso nos remonta a um passado muito recente. Pois é, que coisa, hein? Vamos deixar claro o que tá acontecendo, né? A voz de um policial é a voz de uma força armada. Uhum, verdade. E também a voz de um herói verdadeiro. Sim. O herói verdadeiro precisa ser calado dentro desse processo revolucionário. Porque hoje ele grita uma coisa, amanhã o corpo dele pode estar estendido no chão com a esposa chorando no túmulo. A voz de uma pessoa como essa não pode ter relevância dentro do processo revolucionário. É inadmissível, dentro do processo revolucionário, que um verdadeiro herói tenha voz. Porque eu não coloco farda e entrego a minha vida todos os dias pela vida do seu filho. O policial, sim. Então, o que o Dória está fazendo? São Paulo já é China e o Brasil já vive como uma Venezuela. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, mas isso é muito longe ainda, falta alguns aspectos e tal. O que acontece? Tem gente que não entendeu que a diferença de um bolo e para uma massa no forno é só o calor. Tem gente que não entendeu que quando você reúne todos os ingredientes, coloca numa forma, a diferença da massa pro bolo é o calor. Tem gente que não entendeu ainda que todos os ingredientes estão na mesa. E o processo de amassar já começou. O processo de mistura da farinha de trigo com a água, gotilhas de água e o fermento, tem gente que ainda não entendeu que isso já está todo ele preparado. E isso não foi preparado durante o regime socialista do PT. Uhum. Eu quero até me corrigir na linguagem para me referir. Não existiu o governo do PT. Existiu o regime do PT. Já era um regime socialista. Então, o que aconteceu naquele período foi a compra dos ingredientes. Eles compraram os ingredientes. Eles precisavam do fermento, MST, eles precisavam da massa, que era a pobreza, a fome, a miséria, a falta de água no Nordeste, a falta de emprego nas grandes cidades, os altos impostos, a interferência do Estado na economia, os altos índices da taxa Selic, as dívidas, o aumento do Estado. Tudo isso foi comprado durante o regime socialista que foi instaurado no Brasil em 88. O Brasil viveu um regime socialista de 88 até Bolsonaro chegar. Quando o Bolsonaro chega, ele acaba com o regime socialista. A reação qual que é? Precisamos pará-lo a todo custo. Frase do Lenin. Nenhuma chance ao anticomunista. Nenhuma chance aos anticomunistas. Frase do Lenin, que estava na estátua inaugurada dia 20 de junho na Alemanha. Agora.
O processo que o Brasil está vivendo é de sair do regime socialista para ir para uma democracia verdadeira. Ela não está sendo aceita, não será aceita, e o povo vai decidir se quer manter-se no regime socialista ou se vai querer caminhar para a liberdade. Até hoje, não foi respeitado o Estatuto do Armamento. Não, o plebiscito pelo fim do Estatuto de Desarmamento. Sendo que plebiscito deve ser de acordo com as leis do próprio regime socialista que foi instaurado com a Constituição de 88. De acordo com as próprias leis do regime socialista brasileiro, imposto pela Constituição de 88, um plebiscito deve ser imediatamente obedecido. A população ainda não indignou-se o suficiente para ser feita a sua vontade. O plebiscito pelo fim do Estatuto de Desarmamento e o aborto deveriam de ser dois temas únicos na direita brasileira que, enquanto não fosse obedecido, nada mais poderia ser debatido, questionado, conversado, nada. Esses dois assuntos cruciais são pilares para que nós possamos ter liberdade no país. Quem mata uma criança no ventre da mãe, mata depois do ventre, mata de qualquer outra maneira e por aí vai. Mata, prende, sem fato determinado, vai fazer tudo o que quer. E quem não respeita uma pessoa que queira proteger a si e os seus, também não vai respeitar mais nada. Vai falar até que o policial não pode manifestar-se nas redes sociais. Quem pode mais, pode menos. Exato. Princípio do direito. Nós precisamos entender que o Bolsonaro ele é um divisor de águas entre o regime socialista instaurado em 88 e que é a população que vai decidir se ela quer a mudança ou não. Como é que a gente vai saber se a população vai querer a mudança ou não? Primeiro, a gente precisa entender a esfera das pessoas que são orientadas pela liberdade de expressão, ou seja, aquelas que não são escravas da TV, do rádio, do jornal. Depois entender um pouco como pensam as pessoas que são escravas desses meios de comunicação. Medir a temperatura se eles querem falar de Queiroz ou de fim do Estatuto de Desarmamento. Se eles querem falar de Arnaldo Tomás, não sei nem como é que pronuncia o nome dele. Ou se eles querem falar da rachadinha permitida pelo próprio partido do PT no Estatuto. Se a gente vai querer manter a existência dos partidos ligados ao Foro de São Paulo, que é uma associação criminosa, ou se nós vamos ficar apenas indignados que nós fomos chamados de associação criminosa por termos grupos de WhatsApp e conversarmos de vez em quando uns com os outros. A população é que vai decidir isso. E não é o nosso grupo, a nossa audiência aqui. É a população. Sobre qual assunto que nós iremos conversar, debater e decidir? A presença de partidos ligados a narcotraficantes ou Queiroz? É o ponto de inflexão, né? Chegamos nele. Não. Nação agora decide. Exato. Não, e é muito bom você ter colocado as palavras certas, né? Um regime socialista. Porque tem muita gente que teve aquela impressão, né? Que acordou num regime socialista. Quando virou a 2020 Não, na verdade você sempre teve. É que agora tá mais claro. É porque a massa tá crescendo. Agora a gente tá se instruindo mais. Agora a gente sabe, pelo menos em teoria, o que deveria ser uma democracia. Antes isso não era debatido. Quanto tempo falta, Max e Mauro, pra gente já ter aquelas orientações
do Partido Comunista Chinês. Você não pode ter tantos filhos. Isso aí. Nossa! Eu não sei. Muito perto. Eu não sei quanto tempo falta. Porque para algumas pessoas só será falado que nós vivemos num regime socialista quando isso acontecer. É porque o cara, ele só entende que ele tá na porra do regime socialista. Ele imagina que quando ele não precisa mais trabalhar, ou então quando ele for sustentado pelo Estado total e completamente. Ele não entende que a pandemia nos catapultou a uma experiência, pelo menos a prima facie, um laboratório socialista. O que mais me preocupa diante disso tudo é a memória emocional dos adolescentes e pré-adolescentes. Exato. Você imagina aí a garotada de 17, 15, 14 anos, como eles não estão reagindo à pandemia. Exato. Em casa, jogando videogame, só na fuleiragem, vendo besteira na internet. Sim, exatamente. Quando a gente é adolescente, nós temos uma propensão à vagabundagem, em grande maioria. Grande parte. Até por uma questão de cultura de como como se cuida dos filhos, né? Exatamente. Porque um bom pai, como o Abraham, ele sempre difere muito, ensino é diferente de educação. Exato. Né? Um bom pai, ele educa, ele não permite a ociosidade. Exatamente. Do filho, independentemente do império estatal quanto ao ensino. E pais responsáveis não estão deixando o filho vadiar esse tempo todo, não. Mas aí a grande esmagadora maioria estão deixando. E essa é a primeira experiência, e o que me preocupa é porque daqui a 15 anos, um outro atentado, de repente como esse, que venha a propor trazer à baila uma proposta socialista. Não. O regime é esse e tudo. Qual é a memória emocional que vai restar no adulto de amanhã? Exato. O máximo era quando eu tinha 14 anos mesmo. O governo dava dinheiro, a gente ficava em carro ravadeando, né? Sem camisa, só jogando videogame. Pegava a galegazinha, a namoradinha, passear. Voltava, não tinha obrigação de nada, o governo pagava tudo. Sempre vendendo o sonho, a utopia. Coisa que nunca chega e nunca vai chegar. Essa é uma preocupação muito grande. E realmente nós temos que passar a pensar, sempre isso já foi dito aqui, no pós-Bolsonaro. Por enquanto vamos nos ater no presente. Vamos nos ater aqui em Bolsonaro. Mas eu reforço as palavras de Alan aqui. Eu, sinceramente, não faria praticamente nada de diferente. Sim. Nada do que ele tá fazendo diferente. E uma coisa que tem me preocupado bastante, né? Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, a gente não conversou, mas que eu tive pensando, e inclusive eu vi uma notícia, mas acabei não pegando o link, então não tem como eu ler aqui agora, em que elogiava que o auxílio emergencial melhorou a vida de uma porcentagem lá do Brasil. Tinha 13 milhões de desempregados, é claro que melhorou. Não, mas eu comecei a pensar numa coisa. Será que vai ter fim esse auxílio emergencial? Isso é um perigo. O pessoal vai se acostumar. Porque agora já tá mais 3 meses adiado. 50 bilhões por mês. Será que os militares vão ter coragem de deixar o Bolsonaro acabar com o auxílio emergencial? Porque a esquerda vai vir em peso. Tenho certeza disso. Absoluta. Todos os jornais. Você se acostuma, meu amigo. E aí? E isso aí é praticamente a configuração, é fechar o caixão do regime socialista. Acabou. Alarga os passos. Com certeza. Né? É um processo semelhante ao que aconteceu no sul da Espanha, Andalucia. Que você tem uma massa lá de gente, né, enorme. Eu estive lá, eu vi isso, que não trabalha. Porque tem um auxílio lá do Estado. E é um auxílio compulsório, ele tem uma contraprestação, um encargo. Sim. Posso dar um caso diferente desse? Uhum. De aumento de impostos, para as pessoas entenderem o que é um país livre e o que é um país socialista? Ana Paula Henkel, quando eu a entrevistei, deve ter uns 3 anos isso. Eu a entrevistei num programa de rádio que eu tinha em Monte Belo, em Bento Gonçalves. Eu tinha um programa de rádio, era um programa de audiência, era a maior audiência das rádios lá de Bento, é fácil, né? Ganhar lá é fácil, né? E uma vez a Ana Paula disse que precisavam fazer uma reforma na escola do filho dela, escola pública, na Califórnia,
nos Estados Unidos. E aí eles fizeram um referendo no condado, dando início das obras, o fim da obra, quanto tempo iria durar aquela obra, e nesse período específico e único, aumentaria o imposto em 0,0 alguma coisa por cento, destinado único e exclusivamente para a escola. O imposto era só do condado, ia aumentar, e iria único e exclusivamente para a escolinha. A obra na escola. A obra da escola. E aí terminou a obra, volta ao imposto que era antes. Menor. Vocês sabem de algum imposto que retroagiu no Brasil? É duro porque nós não sabemos o que é viver num país livre. Num país livre é assim. Eu não vou roubar o seu dinheiro como Estado e nunca mais te devolver. O brasileiro não sabe o que é isso. Os grandes que chegaram aqui nessa terra de Santa Cruz, eles sabiam que era isso. E o que acontecia? O Rio Grande do Sul quis se separar do Império exatamente por causa de aumento de impostos. Os estados não, né? Como é que era o nome das províncias? As 13 colônias. As 13 colônias nos estados, que hoje nós chamamos de Estados Unidos, criaram uma nação por causa de aumento de impostos. Hoje, aumenta-se imposto dia após dia e nada, nem ninguém fica revoltado. O próprio Dom Pedro II se revoltou, né? Sim. Com a coroa portuguesa por causa Exato. disso. Então, o processo que nós estamos vivendo é um processo perigoso porque não se tem conhecimento de um mundo distinto desse. Então, tolhe-se a liberdade por completo de um policial na sua vida social e isso não irá indignar a população como um todo. Sinto muito. Isso não vai indignar a população. Sabe por que não haverá indignação com relação a esse ato ditatorial do Estado de São Paulo? Porque quando morre um policial, a população também não fica indignada. Então uma população que não fica indignada com a morte de um policial vai ficar indignada porque tolheram a liberdade dele? Quando morre um policial nos Estados Unidos, você tem todo um funeral onde a cidade inteira fica comovida. Eu falo isso porque eu morei 3 anos nos Estados Unidos. Eu sei do que eu estou falando. É um funeral enorme. E o corpo de polícia praticamente para tudo. Para tudo. Para ir atrás do cara que matou aquele policial. No Brasil, é comum. É comum ver policial morrendo. Uma sociedade que não fica indignada com isso, como ela vai se indignar com um policial que perdeu a liberdade na internet? Nunca. Nunca. Só que é exatamente assim que vive uma ditadura. É exatamente assim. Você falou do auxílio emergencial. E aí aqui eu quero fazer um puxão de orelha na direita brasileira. Eu cheguei a ver uma publicação no Instagram de alguém celebrando que o auxílio emergencial alcançou não sei quantas pessoas. Bolsonaro fez mais do que o Bolsa Família. Era o mesmo cara que na época das eleições estava batendo na porra do Bolsa Família. Puta que o pariu. Onde foi parar o cérebro dessas pessoas? Não era você que estava indignado na época das eleições com o Bolsa Família e agora celebra auxílio emergencial imposto pelo Congresso? Eu quero que digam que eu estou mentindo.
Não, mas é isso mesmo. Pessoal, a gente tá chegando a 2 horas de live, mas isso não chegou na notícia do dia, né? Então vamos pra notícia do dia. Vai ser a última notícia do boletim da noite. Toffoli manda força-tarefa da Lava Jato entregarem base de dados à PGR. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ordenou que as forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo compartilhem com a PGR todas as informações utilizadas e obtidas em suas investigações. A decisão se deu em um pedido da PGR. O órgão havia expedido um ofício às forças-tarefas do Ministério Público Federal nas 3 capitais, com o objetivo de obter as bases de dados estruturados e não estruturados utilizadas pelos investigadores. E os procuradores se negaram a atender a solicitação, o que é algo estranhíssimo, né, mano? Muito. Não faz sentido, porque a PGR tem... É compulsório. Prerrogativa. Claro. Na verdade, não eles deveriam ter compartilhado já antes. Pra ver como é absurdo, o Ministério Público ele tem o direito de adentrar na delegacia e pegar. Pois é. Ele tem o direito, a prerrogativa de fazer isso aí. Seja em prisão, delegacia, ele tem direito a ter acesso. Pois é. Na visão do vice-PGR Humberto Jacques Medeiros, a resistência no compartilhamento das informações invisíveis ao conjunto do Ministério Público trazem graves consequências à instituição. Na decisão, Toffoli afirmou que a postura de não compartilhar dados afronta uma decisão da Corte a respeito da unidade do Ministério Público. Eu não vou ler a notícia inteira, né? Porque acho que já está bastante claro aqui. E aí entra um outro questionamento. Ou seja, se a PGR até agora, não teve acesso a esses dados, que devem ser imensos, porque são de anos de investigação, será que finalmente a gente vai saber o que aconteceu com os guardiões desaparecidos? Não apenas com os guardiões, como aquele que manipulava os guardiões. Né? Linguiça. Você que gosta da linguiça, meta o pé ou a boca. Pois sim, vamos falar sério. Isso é um jornal sério, mano. É um jornal sério, Deus, mano. Mas ser dono é que quando a gente tá com fome, a gente não precisa se preocupar com nada. Fuma, bebe, come linguiça. Daqui a pouco tá sem camisa. Rapaz, bora voltar pro guardião. Não, fala fuleiragem. Mas falando sério. Isso é muito sério, é muito estranho mesmo, de verdade. Quando você consegue ver o Ministério Público não tendo acesso às investigações, até porque o dono da Alpine Delict é o Ministério Público. Ele vai decidir se ele propõe ou não a denúncia. Ele não só apenas ele pode, não só pode, como ele tem autoridade para fazer isso, também como ele tem autoridade para requisitar diligências e dispensar algumas outras. Então, o arcabouço, eu volto isso aí a um protecionismo exacerbado a Sérgio Moro. Vocês vão ver, no dia que sair, no dia que o pessoal souber realmente quem é Sérgio Moro, meu amigo, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Deltan é apenas um lambaio, mas Sérgio Moro não é um peão que foi sacrificado. E ele tá por trás disso aí, tudinho. Em minha opinião, meu amigo, eu não tenho medo de errar quanto a isso. Tá por trás de absolutamente tudo isso aí. E vocês vão. E tem muita irregularidade dentro do processo. Grampo ilegal, promovida por esposa de delegado federal, que também era delegada federal. Olha só. Arquivado, foi feita denúncia que deu origem ao dossiê contra a Lava Jato, arquivada por Sérgio Moro. E só remontando, lembrando que Sérgio Moro, tá? Tava na frente do COAF. Né? Ele tinha acesso ao COAF, dossiê financeiro de todo mundo. E ele só aceitou perder o COAF quando? Quando o presidente do Banco Central disse, não, calma. Se o COAF vier, eu vou deixar todos os delegados da Lava Jato aqui. Vou manter a mesma equipe. Verdade. Tá. Só uma... Eu gosto de estar conversando com a nossa audiência, né? O Matheus Aguiar fez uma pergunta, o que é verdadeira, sincera? E como que... Eu vou ter que voltar ao assunto, tá? Uhum. Sim. E como não acabar... E como que não acaba com o auxílio? Não tem dinheiro para manter. É verdadeira a indignação dele e preocupada com as pessoas mais pobres, etc. Mas a pergunta, ela é outra. A pergunta é, então por que não abriu o comércio? Isso. Então por que não ajudou as pessoas a terem emprego? Então por que não diminuiu o salário dos políticos? A pergunta é essa, a pergunta não é, mas vai acabar com o auxílio? As pessoas estão sem dinheiro. É simples, deixem-as trabalhar. Claro.
Deixa elas trabalhar. Acabou. É bem simples, tá, Matheus Aguiar? Sua pergunta é honesta, eu entendo, mas é outra pergunta que deve ser feita. Com relação ao que voltando aqui ao nosso assunto, com relação ao que o Mauro acabou de falar, de fato, o Moro mostra-se cada vez mais não apenas um mero discordante da agenda do presidente Bolsonaro. Ele é o articulador desse apocalipse que nós estamos vivendo. Exatamente. Ele pode até não ser a mente brilhante por trás, mas ele é uma das peças principais. E eu gostei muito quando o Rogério Greco comentou na live dos juristas. É bem sutil isso na live. Ele fala assim: algumas pessoas reclamaram de alguns excessos da Lava Jato, com razão, mas eu não vi todos os autos e tal, blá, blá. Aí parou. Nós tivemos excessos na Lava Jato. Sim. Esses excessos sequer são de nomes conhecidos. Não foram com pessoas envolvidas com o PT. E esse mesmo modus operandi está acontecendo agora, cujo gabinete é o gabinete do Alexandre de Moraes. Alan, você está dizendo então que a Lava Jato não era isso tudo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Não confunda sapo com rã. Não confunda jacaré com lagarto. O que eu estou querendo dizer é que a Lava Jato, que tinha como alvo a corrupção brasileira, era para ter alvo os corruptos brasileiros. Isso. Porque a corrupção, ela é um troço genérico que não anda pela rua. Então, você pode chamar qualquer um de corrupção. Basta que você diga, você não luta contra a corrupção. E aí você estabelece o que vai ser isso. O Sérgio Moro mesmo não falou? O Bolsonaro não fez nada contra a corrupção. Só que o Sérgio Moro é incapaz de mencionar uma única ação específica do Bolsonaro que foi contrária ou que seja uma ação de cumplicidade com a corrupção. Omissiva ou comissiva. É isso aí. Ele é incapaz. Quem que ajuda da mesma maneira? O Alexandre de Moraes. Isso. O Alexandre de Moraes prende-se em crime. Exatamente. O lavajatismo. Não é diferente da Lava Jato. Exato. O lavajatismo eu vou te prender para depois saber se você cometeu crime. Eu primeiro vou violar tudo na tua vida, conta bancária, vou apontar uma arma na cabeça da sua esposa grávida, vou prender jornalistas sem fato determinado, e aí depois de fazer uma devassa na sua vida, se eu encontrar um crime, aí eu tô certo. Se eu não encontrar, desculpa, mas era necessário. Ou então você pega uma preventiva, sabe? Fica bem bonitinho lá, e aí é que tá o lavajatismo. O cabra chega e fala assim, olha, boy, é o seguinte, tá lascado, tu vai descer semana que vem lá pro presídio, o pessoal sabe que não gosta de ti lá. Não gosta. Aí ser enrabado vai ser uma coisa horrorosa. Sabe, cadeia no Brasil como é? Não é putaria não. O negócio é feio. 3 dias lá dentro, meu amigo, você pensa em se matar. Pensa em suicídio. Aí pega um jornalista ou empresário, como eles estão agora tudo louco atrás de empresário, bota o boy. Seguinte, boy. Quer ir pra casa? Quer ir pra casa? Tem um negócio aqui. Me ajuda a construir isso aqui pra chegar, digamos que em Bolsonaro. Vamos só supor. Chegar em Bolsonaro ou chegar dentro de uma rede, me ajuda a configurar isso aqui. Meu amigo pode não existir, mas o indivíduo que é outra plumagem, não tá acostumado com loucura, não tá acostumado com toda essa fuleiragem, não tá acostumado com um ambiente tão hostil, ele fica aterrorizado. É um pai de família. É isso aí. Um marido, uma esposa que tá ali. Tem a criança pra cuidar. E vocês sabem que depois que você tem filho, você tem uma coisa que chama amor incondicional, onde você acaba ultrapassando limites morais, éticos, pra você proteger a sua prole. E você pensa nisso. E é nesse momento que o lavajatismo vem. Ele te prende em algumas situações e te força uma delação. Verdadeira ou falsa, meu amigo, nós nunca vamos saber.
E é terror psicológico muito utilizado por serviços de inteligência comunistas, como na KGB, no Partido Comunista Chinês e companhia, né? Exatamente. Então, o que hoje o Toffoli está fazendo é o verdadeiro morde-a-sopra. O título, né? Toffoli obriga a Lava Jato a compartilhar dados com a PGR. Isso aqui é a mesma coisa de que um padre obrigar o marido a copular com a esposa. Exatamente. É isso aí. Puta que pariu, precisou de um intermediador pra fazer isso? Precisou de alguém te avisar? O que o Toffoli fez foi o seguinte: seres humanos, alimentai-vos. E os procuradores disseram, não, nós não vamos nem comer nem respirar, vamos ficar aqui. Pois é. Por que essa negativa? Não tem nada a esconder, por quê? Que não querem dar? É estranho. Onde tá o peso e a contrapeso? negativa é muito Não estranha. tem peso e contrapeso. Nesse momento, meu amigo, se eu fosse o PGR, o negócio do nosso PGR é, como disseste, de um copo d'água. Né? É grave o que tá acontecendo. Era pra ele ir lá pegar. Exato. Ele tinha que ir lá pegar e tirar. Que agora já prepararam E detalhe, tudo, né? não, e detalhe. Isso sim configura improbidade, tá? Você fazer uma recusa indevida, pega a lei de improbidade pra você ver. Pegue lá. Agora, cadê que cada um vai ser processado? Inclusive criminalmente. Você tá recebendo um pedido, uma solicitação, depois você tá recebendo... Meu amigo, é uma requisição, não é um pedido, porra, que ele tá fazendo. É um direito que ele tem. É como se eu pedisse a empresa d'água. Eu quero água, eu paguei. Não vou te dar, não. Por que não vai me dar, pô? Eu não paguei? Não é meu direito? Se o PGR não tivesse palmolismo dele aí, já tinha ido lá pegar. Antes que coisas sumam, como os guardiões, os telefones, sabe Deus mais o quê. Isso aí. E aí, um outro aspecto, né? Qual foi o título da revista Terça Livre na terça-feira? A última agora. Toffoli estadista, né? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Porque quem é que deveria de estar denunciando, alertando a população do fato de que ninguém precisaria obrigar a Lava Jato a compartilhar dados com a PGR? O ministro da Justiça. Não é isso o nome dele? Natural e evidentemente. É isso aí. Natural e evidentemente. Mas quem cumpriu esse papel? O Toffoli. Não. Toffoli Estadista. Toffoli o estadista. Isso. É isso aí. Muito bem. Pessoal, a gente já passou bastante aqui do nosso tempo, né? Então a gente precisa encerrar o nosso boletim da noite, né? Então, obrigado, Alan, e obrigado, Mauro. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui. Tá? Obrigado, tanto ao Alan, Max, todos os presentes, e você que nos assiste, né? Nos tolera. E os que gostam. E os Mortadela também que assiste aí, que é bacana, sempre ter, né? Mortadelinha. Pessoal da revista Fórum, pessoal da revista... DCM, Fórum, Globo, foi São Paulo. Rapaz, tem até a gente assinando a revista, né? Tem. Coisa maravilhosa. Só tem coisa lá que vaza pra reportagem. É isso aí. Então é isso, pessoal. Amanhã, então, a gente volta com o Boletim da Manhã às 10 horas da manhã, perdão. E fiquem com Deus. E não se esqueça de assinar a revista Terça Livre. O Mauro, inclusive, está preparando aí um... né? Um artigo, né? É verdade. Tá preparando um quase artigo no pra peru, já revista. tudo pronto. Carlos Dias também. Carlos Dias também. Carlos Dias já entrou, inclusive, já tá lá. Né? O pessoal que tem a revista aí já pode ver o artigo do Carlos Dias. Pessoal, até amanhã. Amanhã a gente se vê às 10 da manhã no Boletim da Manhã. Fiquem com Deus. Até lá. Lockdown, quarentena em modo on, maratonando pro Armagedon. E eu só quero que você esteja bem. Entre paredes força o meu silêncio, censura o que penso em isolamento. E eu só quero que você esteja bem. Em prisão domiciliar, virou depressão, o que era bem-estar. E eu só quero que você esteja bem. Sem parecer é a terceira guerra. Olha a mentira imprecatória mascarando a terra, nos metendo em uma nova ordem mundial.
soldados, canhões ou som de tiros, só o silêncio letal de um rotavírus. E eu só quero que você esteja bem. Torce pra segunda onda que vai nos contaminar, mesmo que a gente se esconda. Eu só quero que você esteja bem. Soltam culpados, prendem inocentes. A pandemia, o snuff game de poder doente. E eu só quero que você esteja bem. Deus funde virtude pra lutar contra o dragão vermelho que subjuga a humanidade e apoio de joelhos. E eu só quero que você esteja bem. Parece que foi numa outra vida. Encontros, beijos, abraços, festas, despedidas. E eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos proteja e cure todas as nações. E eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos proteja e cure todas as nações. E eu só quero que você esteja bem. E eu só quero que você esteja bem. E eu só quero que você esteja bem.